Eu venho aqui, senador Paim, para uma coisa bem específica. Manifestar o meu apoio a uma decisão que, em geral, recebe apupos, vaias, críticas, que é o fato do Copom ontem ter decidido elevar a taxa de juros. Eu sei que é muito mais fácil bater nessa decisão, mas nós estamos vivendo um período inflacionário e nós não podemos fechar os olhos à gravidade do desequilíbrio nos preços. Os juros não devem ser a ferramenta para controle da inflação, mas é uma das ferramentas. E tem que ser usada quando for preciso. Eu vou mais longe. Por falas minhas aqui, por análises minhas e de meus assessores, esse aumento já deveria ter vindo em agosto. E não veio. Talvez porque o Banco Central, não contando com autonomia no Brasil, tenha se considerado que traria desgastes políticos para as forças no governo. Eu quero aqui dizer que discutiu-se muito nesse período eleitoral a continuação ou não da Bolsa Família. Cada vez que a inflação aparece, a Bolsa Família está sendo roubada, negada, tomada, acabada aos pouquinhos. Até que vem um reajuste dela, é verdade, e aí recupera um pouco o poder de compra. Há duas maneiras de acabar a Bolsa Família e reduzir os salários. Uma é acabando, que eu não acredito que seja possível e ninguém quer, até quando não for mais necessária, como nós desejamos que um dia aconteça. A outra maneira de acabar a Bolsa Família e baixar os salários é através do aumento dos preços, como nós já vimos isso no passado. Por isso, não há nada, senador Paim, e o senhor aqui é o grande defensor dos trabalhadores, não há nada mais importante para defender os interesses dos trabalhadores e dos pobres do que a garantia da estabilidade monetária. Não adianta, senador Paim, o senhor lutar por aumento de salário mínimo, como o senhor tem sido grande batalhador, se a gente dá o salário um dia e toma no outro. Por isso, lutar contra a inflação deve ser a bandeira de todos nós, mesmo que tenhamos que fazer alguns sacrifícios, e tem que ter. Difícil controlar a inflação sem sacrifício, porque a inflação ela ilude e a gente pensa que está ganhando e não está. Tirar a ilusão tem custo. Ontem o Banco Central tomou uma decisão, a meu ver, correta. Entretanto, eu não posso deixar aqui de vincular a decisão do Banco Central, 48 horas depois das eleições, com o fato, senador Fleury, de que até quase que a véspera, durante a campanha, a presidenta Dilma apresentava uma propaganda contra Marina Silva, em que aparecia pratos sendo retirados da mesa de pobres trabalhadores, dizendo que isso é o que ia acontecer se a Marina Silva fosse eleita e desse autonomia ao Banco Central. E colocando que no lugar do pobre trabalhador comendo, os bancos estariam enriquecendo. Poucas horas depois da eleição, ela está fazendo, e eu estou apoiando, hein? Mas eu não faria aquela propaganda, até porque eu defendi a autonomia do Banco Central quando a Marina Silva passou a defender. Aquela propaganda foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na publicidade eleitoral. Manipulando. Porque a gente sabe que a autonomia do Banco Central é uma situação da maior parte dos países onde há estabilidade monetária, base da distribuição de renda, inclusive. Não tem como ter boa distribuição de renda com inflação. Não tem como. Porque quem ganha é quem faz os preços. Quem faz os preços são os mais ricos. Aquela propaganda foi vergonhosa, porque ali não refletia a verdade da fala de Marina Silva, das preocupações dela. Aquilo era uma mentira que os marqueteiros inventaram de uma maneira perversa,
que até Goebbels, o marqueteiro de Hitler, era capaz de ficar envergonhado. Eu acho que nem Goebbels teria coragem de usar uma propaganda mentirosa como aquela. Foi usada e deu muito voto. Alguns dizem que foi ali que começou a cair Marina Silva nas pesquisas. E dizia-se que isso era feito para atender a um banco, que era o Banco Itaú, porque uma senhora, ainda jovem, da família dos donos do Itaú, uma senhora que é considerada, de certa maneira, uma ovelha negra da família por ter posições bastante progressistas, estava ao lado de Marina Silva. Outra vergonha. E agora, o que é que se faz? Se aumenta a taxa de juros. Isso é o que me deixa, senador Fleury, preocupado com os próximos anos. A presidenta Dilma começa um governo cansado. Os governos, quando começam, eles começam renovados, com mística, novos, sem críticas, sem denúncias ainda. O governo da presidenta Dilma começa com uma tonelada de denúncias, cansado de 12 anos, sob desconfiança do povo que foi para a rua no ano passado. Isso, somado ao fato de que ela chega em um país dividido quase que meio a meio. Bastava 1,5 milhão ter mudado de voto da Dilma para o Aécio, que teria dado a vitória do Aécio, 1,5 milhão e pouco. 2 milhões bastariam. Chega num país dividido meio a meio. Mas pior, antagonizado por coisas como essa propaganda. Por uso de instrumentos de marketing que não correspondiam à verdade. Acusações de ordem moral aos opositores sem comprovação. Chega, então, um governo cansado, num país dividido politicamente e, ao mesmo tempo, antagonizado, com raiva. Até porque os debates, eu sempre disse, entre o PSDB e o PT, tem mais raiva entre eles do que divergências. Se a gente for olhar a proposta, tem menos divergência do que a raiva que se construiu. Tudo isso é grave. Mas imagine que, além disso, ela chega no governo com uma economia desorganizada, como está, com programas sociais insuficientes, apesar de generosos e positivos, e com uma política caótica, como o Pedro Simão falou aqui mais cedo. Uma política com 28 partidos na Câmara, com uma divisão entre nós absurda, e inclusive não só por partido, por ideias, por propostas, por interesses pessoais. Uma economia amarrada a diversos fatores que não nos deixa pensar livremente. Um momento em que não há pontes entre uns e outros. Política se faz com pontes que unem as pessoas, que unem os partidos, que unem os políticos na busca de um caminho para o país. As pontes foram detonadas. Claro que vão ser reconstruídas em algum momento, mas vai ter um custo. Por isso, senador Fleury, eu hoje sou muito preocupado com o que vai acontecer nos próximos meses. Daí a nossa responsabilidade. Essa é a casa da construção das pontes. Essa casa, eu digo o Congresso, nós do Senado, mas a Câmara de Deputados, nós somos o lugar de construção de pontes. E aí vem, e eu não vou falar muito, eu disse, a outra preocupação que talvez seja a maior de todas. Será que nós estamos preparados para isso, senador Fleury? Será que nós estamos preparados para ocupar o espaço que a história nos exige e nos colocou? Será que nós estamos preparados para pensar mais como estadistas do que como políticos? Será que nós estamos dispostos a deixar de lado os preconceitos, dialogar, conversar, mas com princípios, sem abrir mão dos princípios? Será que nós estamos preparados para isso ou nem princípios temos hoje a maior parte de nós?
essa é a razão da minha preocupação. Essa é a razão que mais cedo eu disse que o senador Pedro Simões escolheu um momento errado para sair do Senado. Porque a gente precisaria muito dele, como precisaria muito do Suplicy. E nós não vamos tê-los aqui. Nós temos que encontrar um caminho. Eu creio que a história sempre encontra um resultado, sempre encontra um caminho, sempre se constroem as pontes. O problema é que, às vezes, depois de um terremoto político tão grande que traz custos muito elevados, a população vai cobrar da presidente o fato de ter elevado juros, não porque não fosse necessário, porque eu acho que seria, mas pelo fato de ela ter dito que a outra candidata é que faria isso, e que faria para enriquecer bancos, e não para segurar a inflação, como ela está fazendo. E preocupa, porque não há como pôr ordem na economia sem reajustar os preços dos combustíveis, sem reajustar as tarifas de energia elétrica, sem fazer programas de cortes de alguns gastos que fazem com que a nossa dívida cresça, o que inclusive leva à necessidade de aumentar os juros também. Nós vamos ter momentos muito difíceis e temos que pensar qual é a melhor ação que nós vamos fazer para que o Brasil não sofra mais do que vai ter que sofrer, para que o Brasil encontre mais cedo do que parece um futuro que leve outra vez para um bom rumo. Eu sinto satisfação de estar aqui num momento tão difícil, porque é nessa hora que a gente começa a descobrir quem tem e quem não tem condições de manifestar-se com patriotismo e competência. Sentirei falta do senador Simões, sentirei falta do senador Suplicy, mas eu espero que os novos senadores que cheguem, alguns de nós que aqui já estávamos, possamos nos entender na construção de um futuro onde a reforma política faça com que seja um crime hediondo fazer uma propaganda daquela que foi feita contra a Marina, dizendo que ela ia tirar o prato de comida dos trabalhadores para colocar dinheiro no bolso dos banqueiros. Aquilo é um crime hediondo, aquilo é um crime de lesa pátria, e ao mesmo tempo que sejamos capazes de que no futuro nenhum presidente, poucas horas depois de eleito, faça exatamente o que acusava sua opositora de que faria. Eu espero que o povo entenda, perceba, descubra o que é que houve na campanha eleitoral e como se choca hoje com o que está sendo feito e o que vai ser feito ainda no futuro. Mas entenda, não apenas para ficar angustiado como eu estou, mas para encontrar um caminho que o Brasil espera que nós aqui encontremos. É isso, senhor presidente, que eu não queria deixar passar a ocasião de falar.